sou Mona Espinacé e estamos dando início a mais um programa do canal Agora que São Elas. Lembrando que o programa é produzido pelo Movimento de Mulheres Olga Benário. E hoje vamos falar sobre as eleições da Universidade Federal de Alagoas para a reitoria. Entre as 4 chapas que estão concorrendo, vamos conversar com a chapa que é formada por 2 mulheres. A chapa 2, que tem a professora Valéria como reitora e a professora Ângela como vice. Hoje o nosso programa está em clima, em processo também da eleição para reitor da Universidade Federal de Alagoas. E hoje vamos conversar com Valéria Correia, ela que já é há 25 anos professora da Universidade Federal de Alagoas no curso de Serviço Social e atualmente a reitora, né? Ela está como candidata com a chapa 2 para reeleição, junto também com sua vice, que é outra mulher. Então é a única chapa que é composta por 2 mulheres lideranças, né? Muito obrigada pelo tempo, né? Eu falei que estou muito orgulhosa de estar, eu acho que o primeiro contato tão próximo com a reitora, né? Isso é muito legal de perceber essa proximidade, né? Essa questão mais simples de estar próximo, né, das pessoas. Isso é muito legal. Muito obrigada. Eu agradeço. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque a gente percebe, né, o quanto que a mulher está entrando cada vez mais, né, na ciência, na universidade, na pós-graduação e também nos cargos de administração, né? E aí eu pesquisando um pouco, eu vi que nos últimos 5 candidatos a reitores na UFAL, por exemplo, 3 foram mulheres. E isso é um avanço histórico para nós mulheres, né? Como é que você, que, como você falou, já tem uma história aí, né, de militância também, percebe esse avanço, essa entrada da mulher? Na UFAL, nos seus 58 anos de existência, especialmente nas 13 gestões, 3 mulheres, né? Eu sou a terceira, a professora Ana Deise teve 2 gestões, então são 4 gestões capitaneadas por mulheres. E lá na Andifes, que é a associação que reúne os 63 reitores e reitoras do país, nós somos 20, em torno de 20, né? Um terço do total. Então, ainda é uma grande diferença, nem sequer somos a metade, né? Mas estamos crescendo em número no comando das universidades. Além disso, eu também destaco que na UFAL, a minha gestão de 6 reitores, pró-reitores, 4 são pró-reitorias também coordenadas por mulheres. São 4 pró-reitoras e 2 pró-reitores. Então, penso que a questão de gênero está bem forte também na nossa gestão. É interessante porque a gente sempre fala que na sociedade a maioria somos mulheres, né? Então, a gente tem que ter mulheres nos representando nessas instâncias, né? Então, é interessante o quanto que a sua postura enquanto reitora, enquanto universidade, dá prioridade às mulheres estar participando, né? E aí eu queria agora que você falasse, né, eu acho que enquanto mulher, enquanto reitora, o desafio que foi na sua gestão, né, porque você assume nesse processo do impeachment de 2016, né, que entra o governo Temer, que tem aquela PEC que congela durante 20 anos, né, os investimentos na saúde, na educação. Como é que você vivenciou esses desafios na sua gestão? A gente inicia em 25 de janeiro, 21 de janeiro de 2016, então atravessa 3 governos, já entra numa crise do governo Dilma, né, em plena crise, e de lá os 2 governos subsequentes são de diminuição de recursos, né, desde 2016, diminuição de recursos para as universidades federais, e muito ataque à autonomia das universidades. Então, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista político, a universidade tem sido desqualificada com a diminuição, né, dos recursos e também com a tentativa de diminuir a autonomia e mesmo desqualificar mais ultimamente, né, esse ano a gente viu uma tentativa orquestrada, por exemplo, de dizer que é nas federais, nas privadas que se produz a ciência. Mas a gente, né, inclusive informou o governo federal, através da Andifes, que 95%
que é produzido do ponto de vista científico no país está nas universidades públicas. Então, enfrentamos, e aí indo direto para a sua pergunta, Ana, enfrentamos muitas dificuldades, né? Mas assim, no diálogo com a comunidade universitária, com a gestão bastante eficiente, a gente conseguiu colocar a universidade funcionando, não deixamos nenhuma obra parada. Estamos entregando 26 obras. Inclusive os restaurantes universitários, né? Que eu lembro que na época que eu militava foi uma luta do movimento estudantil, principalmente em Arapiraca, em Delmiro, e aí agora está entregue, né? Isso, recebemos eles os 2 inaugurados, mas sem funcionamento. E aí sim, entregues os 2 com uma questão muito importante, que é a aquisição da agricultura familiar. Então a soberania alimentar está na mesa dos estudantes, então a gente tem essa aquisição, visita as cooperativas, eles fazem essa aquisição e a gente também movimenta a economia local, né, de uma parte significativa que são os assentados da reforma agrária. Que são as atividades de extensão da universidade, né? Também com atividades de extensão da universidade. E aí você agora está como candidata, né, à reeleição, está aceitando esse desafio, né? Porque agora, com mais essa eleição de um governo que a gente com certeza pode dizer que é um governo fascista, né? Desse avanço desse fascismo. E aí eu queria, qual é a sua perspectiva de se colocar como candidata a reitora novamente, mesmo diante dos 30% do corte, desse programa Futura-se que falam de um discurso de autonomia, mas é muito ao contrário, é muito mais de abrir as portas da universidade para o setor privado, né, para o conhecimento ser direcionado aos interesses do mercado, desconsiderando as ações da universidade para as populações vulneráveis, né, que são eles que pagam, né, nós somos, né, que pagamos. E aí, como é que você tem se colocado para essa nova candidatura diante dessa conjuntura que a gente está vivenciando, né? Como você falou, são 2 mulheres, né? Agora eu estou como vice a professora Ângela Canuto, que tem 18 anos de dedicação à universidade e aos hospitais universitários, ao hospital universitário, enfim, tem um compromisso com a educação pública e com a saúde pública. Sim, a gente compreende que no momento atual você falou de vários aspectos importantes, né? O corte para a universidade hoje, a gente tem 40 milhões a menos, então todas as universidades passam por uma crise financeira sem precedente. E a questão também do que se apresenta como saída para esse corte, que é o programa Futurice. Né? Então, primeiro dizer que a nossa característica de conseguir fazer uma gestão, realizar uma gestão com competência, com diálogo, uma gestão democrática, mantendo os princípios democráticos. Temos um posicionamento muito claro que a educação não é mercadoria, que a educação é um princípio constitucional e deve ser pública e gratuita, né? Então não deve se cobrar nem na graduação, nem na pós-graduação. Conseguimos atravessar esses anos, né, com a universidade funcionando, né, com democracia, com a transmissão online do Conselho Universitário. Realizamos este ano o Fórum Popular Universitário, com a participação significativa, né, de 55 movimentos sociais estiveram na universidade, e a gente ouvindo suas demandas. Enfim, conseguimos ter um diálogo permanente com todas as questões e enfrentamos vários desafios, inclusive conseguimos mais recursos para a universidade através de emendas parlamentares e TEDs, que são recursos extraordinários para sustentar a universidade. Então, nos mantivemos, né, com essa busca de alternativas e considero que não existe outra chapa capaz de enfrentar adversidades que já enfrentamos e comprovamos que podemos, né, fazer funcionar a universidade, se comprometendo com todos os princípios históricos de uma universidade pública, né? E penso que somos nós, né, essa chapa, que é um coletivo de pessoas que há muito tempo
defende esse projeto de universidade pública, gratuita, democrática, com autonomia. Nós representamos esse coletivo e sabemos, por ter demonstrado já que fazemos, né, comprovamos isso, podemos sim enfrentar os próximos 4 anos com a mesma, com os mesmos princípios e com as mesmas realizações. Não amenizamos o cenário difícil. Quanto ao Futuris, todos os reitores e reitoras do país estão muito preocupados, porque a gente até tem brincado, né? Pensar no futuro para esquecer o contingenciamento presente, né? Então a gente está preocupado com o contingenciamento. Futurice tem alguns aspectos preocupantes. Né? Primeiro, a parceria público-privada, ela já existe na universidade e já tem regras jurídicas que permitem essa parceria. Então não é uma novidade. A novidade, né, tem algumas novidades, colocar essa como a única saída por financiamento da universidade pública. Isso é preocupante, porque nem nos Estados Unidos, que é onde tem mais investimento empresarial nas universidades, hoje o fundo das universidades, esse financiamento representa 6%. Além disso, a gente pensa que a universidade tem autonomia na pesquisa. Né? Então, se as suas pesquisas vão ser pautadas pelos interesses das empresas, ou seja, do lucro, então a gente não vai ter mais autonomia na pesquisa. Os interesses da humanidade, que a gente serve aos interesses da humanidade, né? Não vão, então será o mercado que ditará as pesquisas. Então é preocupante nesse aspecto. Outro aspecto, Mona, que é muito preocupante, é que está dentro desse projeto as organizações sociais, contratação de organizações sociais para gerir a universidade. Então isso nos preocupa. Organizações sociais são entidades privadas, então é a perda da autonomia, né, tanto para fazer contratos dos terceirizados e a possibilidade inclusive de terceirizar-se professores e técnicos, né, e a gente perder a estabilidade pelo regime RJU e ser os novos a serem contratados por CLT. Né? Então, para a gente é preocupante esse aspecto, além de um outro, que parece um presente de grego, que a gente vai lendo e vai descobrindo, que é quanto aos hospitais universitários. Né? Ele prevê a mudança da lei que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para uma dupla porta de entrada nos hospitais universitários, ou seja, hoje, por exemplo, o nosso hospital universitário, que é o único de média e alta complexidade no estado e que atende 100% a população exclusiva do SUS, vai ter que dividir seus leitos, seus atendimentos com os usuários de plano de saúde. Então, é um absurdo. Então, não só caminha-se, né, para a possibilidade a privatização não clássica, né, não é a venda, mas a privatização das universidades, a denominada não clássica, e também do SUS, do próprio Sistema Único de Saúde, a partir dessa possibilidade aberta nos hospitais universitários. Então, e outra preocupação, né, a gente tem visto várias reportagens, matérias falando do Ministro da Educação, dizendo que vai começar a indicar as pessoas para ocupar o cargo de reitor ou reitora, né? E aí como é que vocês têm, eu falo enquanto chapa, enquanto grupo, tem se organizado e pensado para essa possibilidade, ou vocês acham que não, acho que consegue ainda manter esse mínimo de democracia, né? É uma questão bastante preocupante mesmo, né? Eu falo enquanto a posição da Andifes, da Associação dos nossos 63 reitores e reitoras, a gente já se posicionou através de uma nota, de um documento, pelo respeito à lista tríplice, né? Principalmente ao primeiro lugar da lista tríplice, porque é uma cultura da democracia dentro da universidade que deve ser respeitada. Então, mas já tem, né, 2 casos recentes da não observação do primeiro nome da lista tríplice em uma universidade, Mato Grosso do Sul, foi escolhido o segundo nome, em uma outra universidade sequer nenhum dos 3 nomes, uma pessoa que não estava, né, dentro da lista tríplice.
mas existem outros casos que está sendo respeitado, como na UFRJ, por exemplo, foi uma mulher e foi o primeiro lugar e ela foi nomeada. Então eu diria que não é uma questão assim já dada, né? Pode-se sim, eu acho que isso é uma questão de luta da própria Andifes, da própria universidade, das universidades se colocarem, né? As universidades têm se colocado nesse sentido e de vários casos a gente tem esses dois exemplos, então não está dado que pode ser assim, é preocupante, né? Mas a gente pensa que a gente... eu, como reitora, não tem nada que abone a minha gestão, né? Nada, nada. É suprapartidária, me relacionei muito bem com toda a bancada federal, né? Consegui, inclusive, muitos recursos e recursos extras para a nossa universidade. Né? A universidade cumpre, né? Obedece às regras do TCU, da CGU, né? Nós não temos nada o que temer nesse caso. Então, estamos confiantes de que, sendo eleitas, né, no primeiro nome da lista tríplice, vamos sim, né, ser nomeadas. Né? Penso que é muito importante que as pessoas compreendam que nós somos a única chapa que tem a capacidade de fazer a boa gestão em tempos de crise e, mais que isso, defender a universidade pública, democrática e gratuita, que é inclusive o nome da nossa chapa, Outro FAO Resiste. Né? É democrática, a democracia, o Estado Democrático de Direito, a democracia interna na universidade tem que ser reafirmada a cada momento, a educação pública, né? E gratuita que está também em risco no cenário atual. Acho que a fala da professora Valéria super representa essa questão da resistência, né? E esse momento atual é o que mais a gente precisa para, como você falou, proteger e garantir que a universidade ainda continua a abrir suas portas para as pessoas. É uma chapa que representa essa questão da resistência diante dessa conjuntura de tantos retrocessos, né? Então, para a gente finalizar, eu quero convidar, se a professora Valéria quiser também falar, para todo mundo ir em 8 de agosto, né? E as urnas tá votando na chapa 2, né? Porque realmente é o que representa a universidade pública, gratuita e de qualidade, né? Dia 7 e 8 são 2 dias de eleição, né? Levem um documento que comprova que você é estudante, técnico ou técnica. Professor, né? E também professora da universidade, para votar na chapa 2. Eu penso que o momento exige a defesa da universidade pública, exige a resistência e exige que votem na chapa 2, 2 mulheres na gestão da universidade. Muito obrigada. Obrigada a você. Então é isso, mulheres. Em tempos de avanço do fascismo, em tempos de retrocesso dos nossos direitos, da democracia, temos que resistir. Temos que defender a universidade pública, gratuita e de qualidade e para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E não esqueçam, claro, de curtir, de dar o like, de compartilhar, de comentar e também de ir votar no dia 7 e 8 de agosto. Também se inscrevam e acione o sininho aí do programa.